Tá muito alto. Tira um pouquinho assim. Melhorou? Ok. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o desencarne, como a Kátia falou, na tentativa de desmistificar a morte. Né? As referências dessa exposição é o Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno e Obreiros da Vida Eterna. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo, e que morremos não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? O que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Eis as questões. A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a de nada. No entanto, a maior parte dos que nela creem apresentam-se possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? Essa é a questão que nós vamos olhar agora. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo. Esteja embora na alma a vida real. Aniquilado aquele, o corpo, tudo se lhe afigura perdido, desesperado. E aí eu estava olhando, né, para essa frase, e eu me peguei nessa situação do espírito atrasado e a vida material. Não é muito o nosso caso. A gente acha que nós estamos muito bem, né? Como que será o nosso desencarne? Não, eu estou muito tranquilo, eu não tenho medo da morte. Será? Se eu perguntasse para vocês se vocês têm medo da morte, é muito possível que vocês diriam: olha, não tenho medo, mas eu tenho sim medo. Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar do outro lado. Se a gente não sabe, muito provavelmente porque nós não estamos dando atenção e olhando para como nós estamos vivendo agora. Só para enfatizar, esse slide é de um trabalho do Américo Sucena. Ele monta os slides, né, com os temas de vários livros da série do André Luiz, e aí ele acaba vendendo, né, para que seja apresentado. E esse daí é do livro Voltei. E a questão 155 do Livro dos Espíritos, ela vai falar o quê? Como se opera a separação da alma do corpo? E a resposta: todos os laços que a retinham, os laços se desprendem. Então, nada é quebrado. Os laços, eles vão se desprendendo, né, com a ajuda da espiritualidade. A separação se dá instantaneamente por brusca transição. Haverá uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitui subitamente a criar. Aqueles dois estados se tocam e confundem de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Então, geralmente, nós teremos aí amigos protetores que vão estar nos ajudando na hora do desencarne. Ah, mas eu não vou ter dor? E aí, nesses slides vai estar explicando para vocês que nós não sentimos dor na hora da morte. A gente não percebe. Acontece, né?
A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos da libertação. Mas em quem que é muito rápido? Em quem tem uma vida tranquila. O que é uma vida tranquila? Se nós buscarmos as informações nesses livros, eles vão estar nos falando de quem desencarna com a consciência tranquila. Hoje, nós estamos vivendo com a consciência tranquila, né? Porque nós vamos desencarnar conforme nós estamos vivendo. Se eu pratico bem, se eu sou caridoso, provavelmente eu tenho uma vida de retidão. Então, quando eu desencarnar, eu vou estar muito tranquilo. Eu sou espírito. O espiritismo ajuda no momento do desencarne? Sim, ajuda muito. Mas o que mais ajuda são os laços que nós temos de amor e a consciência tranquila. Em outros, naqueles, sobretudo, que a vida foi apenas material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durante algumas vezes, dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem possibilidade de envolver a vida, mas uma simples afinidade com o espírito, que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. E aí é muito interessante, porque nós não somos materialistas, né? Ou não nos dizemos materialistas. E aí, o que nós vamos deixar? Tudo. Nós vamos deixar tudo. Nós não vamos levar nada, só o nosso conhecimento. E aí tem uma história, eu não sei se vocês já ouviram, mas existia uma família e ela vivia em pé de guerra. Tudo dava errado, eles não se acertavam dentro de casa, tinha muitas brigas, a vida financeira estava muito ruim. E aí eles foram até Chico Xavier. Chegaram lá, contaram sua história para o Chico. E aí o Chico falou assim: olha, lógico, com orientação da Emmanuel, vocês precisam fazer o Evangelho no lar durante um ano. E aí, depois de um ano, vocês receberão um presente e vai mudar a vida de vocês. E assim eles começaram a fazer. Então começaram a fazer o Evangelho e durante o ano todo, fazendo o Evangelho, a vida deles já começou a melhorar. Quando deu um ano, entrou ladrões na casa deles. E aí roubaram uma joia muito preciosa, muito cara, que era uma joia de família. E aí eles voltaram no Chico. Falou: Chico, você falou para a gente fazer o Evangelho, depois de um ano a gente ia ganhar um presente, e agora nós fomos assaltados e levaram uma joia que era muito valiosa para a família. E aí o Chico respondeu: olha, eu estou recebendo informação de que com essa joia havia 128 espíritos dentro da sua casa interessados nessa joia. E com a retirada dela, 100 espíritos foram retirados juntos. E depois, os outros 28 foram saindo também, porque foram atrás da joia. Então, vocês receberam um grande presente, né? Então vejam, aonde nós estamos nos apegando? O que é importante na nossa vida? Se nós já sabemos que a nossa vida, a real, ela está lá, na espiritualidade, o que nós estamos fazendo para chegar lá bem? Esse é um outro slide do livro Obreiros da Vida Eterna.
Quando ocorreu, e aí nesse livro, né, explica 5 desencarnes. E aí, quando ocorreu o desencarne de Dimas, André Luiz estava acompanhando, e quando foi feito o enterro, ele acabou o enterro, tudo, ele estava passando pelo cemitério e ele ouviu uma pessoa gemendo. E aí ele se aproximou e tinha essa mulher, que aparentava mais ou menos uns 36 anos. E ela estava sentada em cima do túmulo que ela havia desencarnado há pouco tempo. E o André foi tentar ajudar, né? E aí ela falou assim: olha, acho que eu estou sonhando, eu preciso de ajuda, eu não estou me sentindo bem, parece que tem vermes comendo meu corpo e eu gostaria que você me ajudasse. E aí o André falou assim: olha, vamos fazer uma oração. Ela falou assim: viu, estou pedindo ajuda, né? Não quero um padre, eu quero alguém que me tire daqui. Nisso se aproximou uma pessoa, um espírito que estava cuidando do cemitério. E aí ele falou para o André, ele falou assim: olha, ela está sendo amparada, ela não está aí sozinha, ela já está recebendo ajuda. E o André percebeu que o cordão que liga ela ao corpo físico não estava prateado, não estava brilhando, estava mais escuro um pouco. E aí esse rapaz falou para o André: olha, ela está sendo cuidada, né? Então ela não está sozinha. Ele falou assim: mas por que vocês então não cortam o cordão de prata que fica ligado ao corpo, que liga o perispírito ao corpo? E aí ele respondeu, ele falou assim: olha, se nós fizermos isso, ela, com esses pensamentos deletérios que ela está, ela vai correr para a casa dela e ela vai acabar prejudicando o filhinho recém-nascido e vai prejudicar também a vibração do marido, né, que está tentando ali se ajustar com o desencarne dela. Então ela vai ficar aqui por um tempo, nós estamos olhando para isso, até que ela deixe o orgulho de lado, passe a ficar mais humilde, equilibre os seus pensamentos para que ela possa ser realmente desligada esse fio e ocorrer a separação definitiva do corpo físico. Com efeito, racional é conceber-se que quanto mais o espírito haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam no começo do desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Então, se nós temos aí uma atividade intelectual, ou se nós buscamos o conhecimento, se nós nos aprimoramos tanto intelectualmente quanto moralmente, é lógico que na hora do meu desencarne eu vou ter uma predisposição a maior tranquilidade. Então vejam que não é nada, não cai nada do céu, nós temos que fazer a nossa parte sempre. É dolorosa a separação da alma do corpo? Não. O corpo quase sempre não é sobre, é sofre. Mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar ao termo do seu exílio. Então, de novo, a morte ela não causa sofrimento. Eu tive uma experiência com o meu próprio pai. Nós estávamos na casa da minha mãe, e aí nós nos despedimos e saímos. Deu 10 minutos, ela ligou e falou que meu pai estava passando mal. E aí nós chegamos, eu estava segurando ele, né, que ele estava no banco, mas ali eu já percebia que não tinha mais vida. O corpo ainda tinha alguns sinais. Por quê? Porque o corpo é uma máquina. Enquanto o coração está ali bombeando o sangue, né, o corpo ainda tem algumas reações, mas ali não tinha mais nada.
A hora que foi posto na maca, eu olhei dentro do olho dele e estava totalmente vazio. Então é uma coisa muito rápida, né? E muito provavelmente, quando nós temos um mal súbito, nós desmaiamos, o nosso corpo desliga e nós não percebemos mais nada. Está correto, Você fez esse afirmativo aí, fiquei mais seguro. Obrigado. O homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais. E quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente, também demanda contínuos esforços. E aí, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele vai falar também do desencarne de Cavalcante. Esses 5 espíritos que ele conta ali são espíritos bons, né? Pessoas que trabalharam de forma honesta, né? Foram pessoas que tinham religião. Cavalcante, por exemplo, ele era um católico romano, né? Apostólico romano. Ele era uma pessoa muito boa, ajudava muitas pessoas, só que a crença que ele tinha, né, era a crença de que morre-se e acaba. Que algumas religiões elas nos trazem essa ideia, né? Elas nos trazem essa ideia. E aí, na hora do desencarne dele, ele teve mais dificuldade. É como se ele se agarrasse ao corpo, enquanto a espiritualidade estava ali tentando ajudar para fazer o desligamento. Então vejam, se eu tenho conhecimento da vida espiritual, se eu sei que tudo fica aqui, a hora que eu desencarnar e acordar na espiritualidade, eu já sei o que está acontecendo. Então, para mim, é muito mais tranquilo. Nós temos a certeza disso? Sim, né? Sim. Claro. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial há começado previamente a separação do espírito. Não há preparo para uma doença, não há prévio desenlace. A vida orgânica em plena exuberância de força é subitamente aniquilada. Então, quando nós estamos doentes, ou quando nós temos, nós já provavelmente todos já acompanharam pessoas doentes, então elas vão adoecendo, vão envelhecendo, né? E a morte vai se aproximando. Os laços, eles vão se desligando naturalmente. O perispírito vai ficando mais solto, mais livre, e no momento do desencarne acaba sendo mais tranquilo. Se eu tenho uma morte súbita, em plena energia do meu corpo, não existe o mesmo desenlace, né? Então eu tenho aqui o corpo físico que morreu, perdeu toda a vitalidade, não vai volver à vida, e eu tenho um espírito que não sabe direito o que aconteceu. Porque quando isso ocorre, o espírito acorda do outro lado, a pessoa acorda do outro lado, e olha para o seu corpo e enxerga um corpo físico, palpável, né? Ela não tem noção ainda que esse corpo é um corpo fluídico. Então, quando ela se olha, se sente, ela não acredita estar morta. Às vezes olha para o corpo no chão, identifica que é seu corpo, mas não acredita, por conta dessa confusão que existe, né? Dessa morte mais violenta, de um desencarne no momento onde toda a vitalidade ainda existia. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte, não pode completar-se rapidamente. O espírito, colhido de improviso, fica como que aturdido, sente-se e pensa e acredita-se vivo, prolongando essa confusão
até que entenda seu estado. Além disso, dentro desse caso, uma série infinita de casos que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Para aqueles cuja alma está purificada, a situação pouco dura, porque já possui em si um desprendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não faz senão apressar. Então é isso, né? Se eu tenho conhecimento, se eu conheço, se eu estudo sobre a vida após morte e eu tenho um desencarne brusco, eu vou acordar do outro lado e vou entender o que está acontecendo, porque eu tenho conhecimento. Simples assim. Agora imagine quem não tem conhecimento. Ou pessoas que acreditam em céu e inferno. O entendimento é muito diferente, né? A condição dessa pessoa de se ver desencarnada é muito diferente. E aí pode-se perdurar por algum tempo até que seja feito o desligamento do perispírito com o corpo material. Outros há em que a situação se prolonga por anos inteiros. É uma situação essa muito frequente, até em casos de morte comum, que nada tendo de penosa para os espíritos adiantados, se torna terrível aos atrasados. E aí, eu acho, né, esses atrasados, ele está querendo dizer ignorantes de conhecimento. Né? Se eu não tenho conhecimento do que se trata, para mim as coisas ficam mais difíceis. Esse é um outro slide do Obreiros da Vida Eterna, que é o Fábio. O Fábio, já com uma certa idade, com uma doença, ele também era um espírita pacista. Ele vinha no centro, aplicava paz, era assíduo, né? Era um bom pai, era um bom marido, e ele tinha conhecimento do desencarne. Então, o que ele fez? Quando ele percebeu que as forças já estavam se extinguindo, ele chama a esposa e os filhos para falar sobre o desencarne. Olha, como nós já vimos no Evangelho, né, nós fazemos o Evangelho em casa todas as semanas, então como nós já vimos no Evangelho, a morte, ela não acaba com os laços familiares, nós vamos nos separar por um período de tempo, mas eu vou estar próximo de vocês. Né? Existe tristeza? Lógico que existe tristeza. Quando nós nos separamos das pessoas que nós amamos, existe tristeza. Não é porque nós somos espíritas que nós não sentimos saudade, né? Que nós não choramos, não é nada disso. Porém, esse conhecimento, né, e essa oportunidade de muitas vezes receber aí a mensagem de um ente querido que desencarnou, é um privilégio muito grande que nós temos. Então vocês percebem o entendimento de um e de outro. Olha que maravilha você poder chegar e falar assim: olha, estou indo embora. E está tudo bem. Será que a nossa consciência vai permitir que nós cheguemos no nosso momento dessa forma? Depende de nós. No suicida, principalmente, excede a toda expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. O suicida, ele está tirando a própria vida, né? Então vamos supor que eu tenho 50 anos e eu vou viver até os 80. Se eu dou um tiro na minha cabeça nesse momento, eu teria aí mais 30 anos pela frente, não é?
Então, pode ocorrer que ele fique durante esse período. Ah, mas por quê? É uma regra isso? Não, é a consciência dele. Porque quando ele dá um tiro, ou quando ele se enforca, ou qualquer tipo de suicídio que ele cometa, ele está tentando matar a dor, não está tentando acabar com a vida. Ele quer acabar com a dor que ele sente. E aí, como muito provavelmente eles acreditem que não há nada depois da morte, eles acabam cometendo esse ato. E quando acordam na espiritualidade, acordam sentindo os desprazeres do ato que cometeu. O estado do espírito por ocasião da morte pode assim ser resumido: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Então, de novo, se nós pegarmos o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, ou todos os outros livros que falem sobre desencarne, vai estar falando da nossa moral, do nosso progresso intelectual, do nosso conhecimento, de como nós estamos vivendo hoje. O espírita sério não se limita a crer, porque compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente a seus olhos, uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo, e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma. Nós somos espíritas e o espírita acredita na reencarnação. Tem um livro que ele chama Almas Antigas. É um livro muito interessante. É um psiquiatra. O nome dele é Ivan Stevenson. E ele andou pela Índia durante mais ou menos uns 30 anos, procurando crianças que relatavam lembrar de uma vida passada. É muito interessante a gente olhar para esse livro, porque assim, a criança vai lá e ela fala: olha, você não é minha mãe, a minha mãe é tal e tal cidade. E aí eles começam a buscar, e eles vão na outra cidade, e realmente tem a pessoa lá, ocorreu um acidente que aquela criança está relatando, né? E são muitas crianças que eles conseguiram encontrar nessa situação. E há uma prevalência, né, desses acontecimentos na Índia, por isso que ele ficou por lá. O motivo eu não sei, tá? A vida corporal, tão limitada, amesquinha-se diante da vida espiritual, da verdadeira vida. Que lhe importa os acidentes da jornada, se ele compreende a causa e a utilidade das vicissitudes humanas, quando suportadas com resignação. Então, a vida real está aqui. E é para lá que nós vamos. Todos nós vamos. E às vezes acontece alguns percalços na nossa vida e nós brigamos com Deus. Esse é o momento de a gente pensar se não seria uma oportunidade de agradecimento. Porque quando nós vamos reencarnar, geralmente, se nós tivermos possibilidade moral, nós vamos escolher algumas provas. Olha, eu quero, quando eu tiver uns 30 anos, ficar careca. Eu não escolhi isso, tenho certeza absoluta. Mas, pelas dúvidas, eu agradeço. Né? Muito obrigado, Senhor, né, por eu estar careca e já estar casado. Mas é assim que funciona. Então é importante que nós olhemos para aquilo que acontece na nossa vida
e façamos até algumas comparações, porque a nossa vida é muito boa, se nós olharmos para ela comparada com a vida de muitas outras pessoas, né? Eu passei esses dias em frente à igreja matriz e tinha algumas pessoas que estavam deitadas dormindo, era onde elas tinham para dormir, e isso para mim me comove, porque eu tenho um frio aterrador, como eu não tenho proteção, então gela mesmo, né? E aí a gente passa ali, faz o que a gente pode fazer, faz uma oração, se puder ajudar de alguma forma, né? Mas em primeira instância eu olho para dentro de mim, como está a minha vida, né? Eu vou chegar em casa e tenho, graças a Deus, uma coberta, tenho um teto, né? E isso, é lógico, é só uma exemplificação muito simples do que acontece no mundo inteiro, né? Que a gente também pode olhar para isso. Então são oportunidades do nosso próprio crescimento. E aí fica para a gente encerrar a nossa conversa, né, algumas questões. Estamos preparados para a nossa desencarnação? É uma pergunta bem profunda, né? Nós estamos preparados realmente? Não superficialmente, eu estou preparado, eu sei que quando eu morrer eu vou para o mundo espiritual e está tudo certo. Não é só isso, é realmente olhar para dentro e saber, não, eu estou em condições de ter um bom desencarne. Quais os valores que priorizamos nessa encarnação? Os valores morais, intelectuais ou só os materiais? A matéria fica. Nós vamos com o nosso perispírito, né? Porque nem o nosso corpo nós não levamos. Vai ficar também. Como estamos nos relacionando com o nosso próximo? E aí eu coloquei ali como está a nossa caridade com o próximo, porque é assim, quando fala assim em caridade, a gente pensa logo em dinheiro. Nossa senhora, você um tostão no bolso e o rapaz está vindo ali no vidro do carro pedir um dinheiro. Será que é só isso? Quantas pessoas por dia chega para a gente para contar alguma coisa ou para falar sobre uma situação difícil que está passando e nós não ouvimos? Eu já tenho meus problemas, eu não preciso ouvir de outras pessoas, né? Então eu tampo os meus ouvidos, eu fecho os meus olhos, porque é mais fácil, né? E eu deixo de dar uma palavra amiga, de confortar uma pessoa que muitas vezes se aproxima da gente, né? Nos dando de novo a oportunidade de fazermos algo melhor. Estamos dando o que gostaríamos de receber? Uma palavra, um olhar, um abraço, um bom dia. Às vezes eu entro dentro da empresa e em todo lugar tem isso, né? Mas eu tenho o costume de falar bom dia, e aí você passa, você fala bom dia, a pessoa fala bom dia, quase que olhando para baixo, nem olha para a gente, né? É lógico que para mim não tem problema nenhum, mas se há uma pessoa que está aí numa situação difícil, num estado depressivo, ela pode achar que é com ela, o problema é ela. Então não custa nada dar um bom dia, um sorriso, um aperto de mão, um abraço, uma ajuda. Porque eu gostaria, né, de receber isso todos
Estamos pedindo perdão, perdoando na mesma medida? Porque é muito legal pedir perdão. Já é difícil pedir perdão, né? E aí, a hora que você vai pedir perdão, porque nós cometemos erros, como todo mundo, nós achamos que a pessoa tem por obrigação nos perdoar. Ou eu estou indo lá pedir perdão, tem que me perdoar, como não? E nós perdoaríamos se nós estivéssemos recebendo aquilo que nós fizemos ao outro? Aquilo que nós estamos pedindo perdão, nós perdoaríamos? Percebem como parece um pouco complicado, né? Quando a gente olha para isso, fica um pouco difícil. Aí a gente fala assim, nossa, eu estou preparadíssimo comendo de carne. Será? Por que temos medo da morte? Nós temos medo do sofrimento? Bom, se nós temos medo do sofrimento, nós já falamos que não há sofrimento no momento da morte. Então, já desmistificou. Eu tenho medo do que eu vou encontrar do outro lado? Bem, se eu tenho uma moral íntegra, né, se eu estou embasado em conhecimentos espíritas, eu sei mais ou menos o que eu vou encontrar do outro lado. Mas como eu vou ser recebido? Conforme a minha vida aqui, conforme tudo aquilo que eu fiz para os outros. Eu acho que vocês devem saber de quando Bezerra de Menezes desencarnou, ele se encontrava no mundo espiritual, num quarto, e ele ouviu um barulho muito grande na janela, pediu para ir ver e viu uma multidão, né? E aí o espírito que estava acompanhando ele falou, olha, essas são as pessoas que você ajudou e que está vindo aqui te agradecer, te receber. Então fica aí, né, algumas questões para a gente fazer uma reflexão, cada uma sua, da melhor forma possível, para que nós possamos sempre dar um passo à frente. Ok?